Oi pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a RDC 216. Esse é o primeiro de uma série de 5 vídeos que nós vamos gravar e falando sobre essa resolução. Então, se você é consultor ou deseja iniciar como consultor na área de alimentos, eu sugiro que você tenha em mãos essa RDC, porque todo consultor que atua em serviços de alimentação com boas práticas, ele faz uso desta resolução. Tá? Então, para começar, o que significa o termo RDC? Nada mais é do que Resolução de Diretoria Colegiada, que, em outras palavras, é um regulamento técnico para empresários. No caso, empresários que atuam com o segmento de alimentos, tá? Porque a RDC ela é um regulamento técnico de boas práticas em serviços de alimentação. Ela é uma resolução de alcance federal. Porém, alguns estados e municípios podem ter legislações complementares, né? Isso porque podem existir particularidades entre estados e municípios. Então, ela é uma resolução do ano de 2004, tá? Mas já houve uma alteração nela, que foi feita pela RDC 52 de 2014, onde ela fez uma alteração no âmbito de aplicação desta resolução. Na RDC de 2004, lá no item 1.2, né, ela tem o âmbito de aplicação, que são onde esta RDC ela é aplicável. Então, ela fala aqui que aplica-se aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, acondicionamento, exposição à venda, entrega, enfim, uma série de coisas. E ela especifica, né, quem são esses estabelecimentos, no caso, cantinas, cozinhas, buffets, confeitarias, cozinhas industriais, e ainda no âmbito de aplicação, ela exclui algumas unidades, né? No caso, ela vai excluir a unidade de terapia de nutrição integral, não faz parte, não atende, não utiliza este regulamento. O banco de leite humano também não utiliza, e aqui fala as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde, pela RDC de 2004, né? Ela não precisaria seguir a RDC 216. Porém, com a alteração pela RDC 52 de 2014, ela fala que agora as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde, eles precisam sim seguir a RDC 216. Então, essa foi aí uma alteração, né, no âmbito de aplicação. Além disso, o que não faz parte do âmbito de aplicação da RDC 216, de estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos, elas seguem a RDC 275, que é voltada para a indústria, para o segmento de indústria. Essa foi a principal mudança no âmbito de aplicação. Uma sugestão que eu dou em relação à RDC 216, quando você for ler, né, que você faça uso de marcações, marcar os principais itens, que é o que nós vamos fazer aqui ao longo desse vídeo. Nós vamos discutir os principais itens da RDC 216. Não dá para discutir todos os itens que tem na RDC, porque passaria horas aqui falando sobre isso. Mas a gente vai discutir os principais itens, tá? Que a gente leva em consideração durante a consultoria de boas práticas. Então, após esse item 1, né, que é do alcance do âmbito de aplicação, nós vamos para a parte de definições, que é o item 2 da RDC 216. Por que é tão importante a gente levar em consideração as definições? Principalmente para o consultor que está iniciando a sua carreira com consultoria, ele vai poder utilizar essas definições no momento da capacitação com os colaboradores, tá? Então, nessa parte aqui de definições, ele vai explicar o que são as boas práticas, o que são os contaminantes, né? O que a RDC considera contaminantes, em relação ao que é a desinfecção, higienização, limpeza. Então, é muito importante em uma capacitação o consultor deixar claro que existe diferença entre limpeza, desinfecção, sanificação, higienização, né? Explicar direitinho. E aí, na própria RDC, ela já traz essas definições, então ajuda bastante o consultor.
Além disso, ela vai trazer outras definições que eu considero importantes, como manipulação de alimentos, né? O que é considerado manipulação de alimentos? Quem são os manipuladores de alimentos? O que é o manual de boas práticas? Que todo consultor que atua com boas práticas em serviço de alimentação, ele precisa estar familiarizado com esse termo e entender o que é o manual e como elaborar um manual de boas práticas, tá? Todo estabelecimento que segue a RDC 216, ele precisa ter um manual de boas práticas. E o manual é um documento da empresa que vai abordar absolutamente todas as etapas que existem ali naquela empresa e que estão associadas à produção do alimento. E aí uma outra definição que eles trazem aqui, que também é bastante interessante, é em relação aos registros, né? O que eles consideram registros. Vocês vão ver que ao longo da RDC 216, ele traz algumas operações que são necessárias e logo em seguida eles falam que registros devem ser mantidos. E como são esses registros, né? Nada mais é do que anotação em planilha ou documento apresentando data e identificação do funcionário responsável pelo preenchimento. Esse funcionário geralmente é quem executou a atividade, né? Então, é muito importante ter consciência do que são os registros e identificar ao longo da RDC 216 o que ela solicita que seja mantido como registro, né? Porque são operações que são obrigatórias e que no ato aí de uma visita da vigilância sanitária, eles vão solicitar esses registros. Uma outra definição aqui que eu considero bastante importante é o que é o procedimento operacional padronizado, que são os POPs. Na RDC 216, ela solicita, né, aí que você faça a elaboração de 4 POPs, e nós vamos falar mais adiante nos próximos vídeos. Mas é importante que você, consultor, entenda o que é o POP, que é um procedimento operacional padronizado. Você vai descrever determinadas atividades de forma sequencial, objetiva, né, e clara, porque esse procedimento ele vai ser utilizado pelo manipulador de alimentos, então precisa estar muito claro. Além disso, uma dica que eu dou é que quando você for elaborar um manual de boas práticas, você coloque no início, né, do seu manual essas definições, porque ao longo do manual você vai fazer uso várias vezes de alguns termos que estão aqui, e daí o colaborador ele vai ter a oportunidade de olhar o que significa determinado termo, se ele esqueceu, ou se ele não está familiarizado com aquele termo, ou se não ficou claro para ele o que seria, né? Então, quando você for elaborar um manual de boas práticas, uma dica que eu dou é que você coloque no início as definições. Bom, pessoal, é isso. E nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade aos demais itens da RDC 216.